introdução, a própria, glória a Deus, os próprios tópicos da revista. Louvado seja Deus. Está alto, né? Por exemplo, nós vamos classificar pelo menos 3. Eu acho que o mais, ele vai destacar, dar mais ênfase à profecia, né? A profecia, o segundo são os dons das línguas, variedade de línguas, e os dons da interpretação de línguas. Mas o que são as profecias? Eu vou ler aqui uma definição. São mensagens, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Tanto para quem fala como para quem ouve. Ela é conhecida. É uma mensagem verbal, de forma que a pessoa possa entender o que se fala. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando agora? Está sem retorno, né? Ah, é? Glória a Deus. Então, veja bem, eu estou definindo o que são as profecias, certo? E desde já, todas as profecias, elas têm que ser baseadas no que está escrito na Bíblia Sagrada, certo? Se alguma profecia que foge da questão bíblica, isso não é profecia, é profetada. Muito bem. Outra definição dos dons é a questão, agora melhorou, não foi? É a questão da variedade de línguas. A gente sabe que a variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante, ele não entende. Nem a pessoa mesmo entende. Qual é o propósito? Para fins de louvor, para fazer oração, para transmitir uma mensagem divina. Certo? E o terceiro é exatamente a interpretação de línguas, que é uma habilidade de interpretar na sua própria língua aquilo que foi pronunciado em línguas. Esse aqui eu acho mais difícil, né? A pessoa. Mas o que a gente vai tentar assim trazer o entendimento, a mensagem do uso correto dos dons de elocução, é porque os dons, eles devem serem buscados com muita intensidade. Principalmente, eu olhando o capítulo 14 de 1 Coríntios, eu pude ler isso, pude ver isso, no primeiro versículo, a intensidade com que nós devamos dar aos dons. E olha o que ele diz, a instrução para a igreja lá do primeiro século, que serve também para nós, que é uma carta exortativa para como utilizar os dons de elocução. Então ele segue a continuação do capítulo 13, que falou sobre o amor. E ele diz no versículo 1 que nós temos que seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Nós temos que seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. E principalmente o dom de profetizar. Isso é importante, viu? Porque a profecia você profetiza, você está verbalizando uma mensagem divina para as pessoas. Glória a Deus. Então, a base dos dons, a busca dos dons é uma questão muito importante para nós como igreja, né? É uma recomendação bíblica. Eu sei que muita gente, pelo mau uso, às vezes despreza as profecias, as questões que Deus pode usar, mas nós não podemos descartar, desprezar
Pelo contrário, precisamos é buscar com zelo. Mas todos esses dons, eles têm um propósito, né? Você não vai pegar o dom de profecia, agora o pastor vai começar a profetizar aqui, e ele vai dirigir a igreja pelo dom de profecia. Não, não é assim. O dom de profecias, ele tem um propósito. E aí eu vou me reportar aqui ao capítulo 14, o versículo 3. Vocês já devem até conhecer bem direitinho, mas eu vou repetir a mensagem, porque ela é importante. Diz a palavra de Deus que o que profetiza, né, o versículo 3, o que profetiza fala aos homens, para quê? Primeira coisa, que os homens vão ser edificados. Aqui está falando da igreja como um edifício, que de repente a pessoa, em alguma área da vida dela, ela precisa ser reedificada, né? Alguma área da sua vida espiritual que não está bem. E às vezes uma palavra profética, uma palavra de Deus, uma palavra inspirada e que se torna-se uma profecia, ela vai encaixar na necessidade daquela pessoa e que ela precisa ser edificada. O segundo propósito da profecia esse é completo. Ele é edificação. Segundo, exortação. Exortação são comportamentos que a pessoa não está fazendo alguma coisa certa, e aquela palavra vem ali como uma palavra exortativa que vai corrigir, que vai alinhar aquela pessoa ao caminho certo, vai despertar aquela pessoa para ela voltar-se para o caminho certo. Esse é o papel da exortação, esse é o propósito da profecia. E o terceiro aspecto é consolação. A profecia, ela não só edifica, exorta, mas ela traz uma palavra de ânimo, né? Uma palavra que às vezes a pessoa está na igreja altamente assim, arrasado, passou por uma situação terrível, está com o coração machucado, e de repente Deus traz uma mensagem profética, e aquela mensagem serviu para consolar aquela pessoa. Esse é o propósito da profecia, irmãos. Então, eu poderia ainda discorrer sobre a profecia, mas eu quero ainda falar um pouco sobre as línguas, tomando como base o propósito das línguas. Para quê? Claro que há uma diferença do batismo com o Espírito Santo com a questão do dons de variedade de línguas. O batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos, nós não pertencemos a uma classe teológica chamados cessacionistas, né, que diz que cessaram-se os dons. Não, nós acreditamos na atualidade dos dons. E o batismo do Espírito Santo, quando o crente aceita Jesus, recebe aquele desejo de buscar a Deus, e de repente o Espírito Santo, Jesus disse, João vos batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então ele começa a evidenciar esse batismo com o falar em línguas. Mas aqui já é o dom da variedade de línguas. Esse dom da variedade de línguas, ele tem um propósito, irmão. Perceba aí no versículo, está até na verdade, como é que eu posso dizer? O texto áureo da revista da semana passada. Porque o que fala em língua estranha não está falando para homens. Porque os homens não vão entender nada. Nem a pessoa mesmo que está falando entende, senão a Deus. Porque a ninguém o entende, porque ele está falando em espírito e ele está falando em mistério com Deus. Certo? O versículo 4, esse é o versículo 2. O versículo 4, capítulo 14, diz que o que fala em línguas estranhas, o que ele está fazendo para si mesmo? Ele está se auto-edificando. Irmãos, não tem, assim, o cristão batizado com o Espírito Santo, aí ele vai dobrar o joelho, ele vai ter aquele momento, aí ele começa, ou até mesmo no seu dia a dia, ele começa a falar com Deus, a falar em mistério, e aqui o espírito dele vai se reedificando. E é isso que Paulo expressa no versículo 4. O que fala em línguas estranhas está edificando a si mesmo, tá certo?
O que fala em línguas estranhas está se edificando a si mesmo. O versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, está orando bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí a questão da oração perfeita, né? Só que o cidadão não entende. Mas é uma oração em que você se dobra o joelho, ou você, no seu dia a dia, você vai ali falando baixinho, em mistério com Deus. Você não vai ficar falando no meio da rua, né? Senão o pessoal vai chamar você de doido. Você vai ficar no seu recôndito, na sua intimidade ali com Deus, você vai falar com Deus, você vai falar ali, e você vai se auto-edificar. Esse é o propósito do dom de variedade de línguas. Glória a Deus. O versículo 19 tem um propósito da interpretação de línguas. Paulo vai dizer assim: todavia eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Eu acredito que nessa igreja aqui, o povo ia pregar, não pregava mais não. Era só falando em mistério direto. Aí o entendimento dos irmãos, que foi que ele pregou mesmo, sei que até no próprio português tem pessoas que falam tão difícil, que o irmão diz: irmão, o que foi que esse irmão disse mesmo? Porque o irmão fala muito difícil, né? Mas aqui está falando de línguas estranhas. Então, todavia, antes eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também eu possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. É por isso que ele diz lá no versículo, não sei se é o 18, que ele diz que oro para que Deus possa dar, é o 13, pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Entendeu? Então, o propósito da interpretação é formular, juntamente com o dom de línguas, uma mensagem de edificação para a igreja, uma mensagem exortativa, uma mensagem de consolação, uma mensagem inteligível, porque diz a Bíblia, se o sonido da buzina sair incerto, quem se preparará para a batalha? De forma nenhuma as pessoas vão se preparar. Então Paulo está falando aqui de forma que nós tenhamos um culto racional, um culto que nós possamos entender o que Deus... Muitas vezes as pessoas estão na igreja, né? Aí o irmão, assim, já se tornou... A gente tem que dar glória a Deus mesmo, mas a gente tem que saber o porquê está dando glória a Deus. Porque às vezes a pessoa vai falando aqui, a pessoa está falando aqui de um problema que ele está enfrentando, aí o outro diz, glória a Deus, mas pode ser que o irmão seja alegre, mas ele não está nem entendendo por que ele está dando glória a Deus, né? O nosso glória a Deus, ele é de forma que nós reconheçamos que Deus está conosco, que Deus, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na decepção, mas glória a Deus, porque Deus está operando, Deus está protegendo, Deus está provendo o livramento para cada um de nós. Amém? Irmãos, então eu quero adiante dizer como devemos administrar esses dons. Primeira forma de administrar é não fazer como a igreja de Tessalônica, que eu vou repetir essa mensagem, né? Essa referência. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezeis as profecias. Tem gente que, não, irmão, devido à bagunça, e aí o pessoal é muito assim, astuto, né? Assim, não vou dizer astuto, é um pessoal assim, menino, assim, não entende, tem coisas que você não pode estar passando. Aí a gente vê, né? Eu vou criticar, mas esses irmãos, que eu estava lendo no livro do profeta Jeremias, irmão Jeremias enfrentou gente profetizando assim, só coisa que não ia dar certo. E o Senhor falou através de Jeremias: eles não estiveram no meu conselho, eles não ouviram da minha parte,
as pessoas produziram as próprias profecias, e aí teve um profeta lá, aquele Jeremias, pegou, foi um jugo de madeira, botou no pescoço, e estava pregando submissão ao exército dos babilônios. Aí Ananias foi lá, quebrou o jugo, assim diz o Senhor, e tal, assim fará a nação de Judá, quebrará o jugo. Aí o Jeremias, coitado, não está sabendo não, esse profeta aí, você não está profetizando da carne. Aí mandou uma cartinha: fique sossegado, vocês que estão lá na Babilônia, esse profeta está iludindo vocês, vai acontecer 70 anos o processo de Deus, não se atribule não acredite em todas essas, porque as profecias, na forma de nós usarmos, né, eu posso dizer assim, que nós não podemos desprezar, mas uma questão é certa, no versículo 29, as profecias são falíveis? Sim. Dependendo, Paulo vai dizer assim, ó, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Você não vai ser aquele irmão muito cheio de detalhes, né? Que cobra muito dos outros, é tipo aquele fariseu, né? Não, você vai ouvir, né, o irmão às vezes na sua impulsão emocional, o irmão às vezes quis aparecer para a galera, porque que ele é espiritual, aí eles soltam, porque às vezes existe, até os pregadores, eles criam um modismo de palavras, aí um fala e o outro vão copiando. Não sei se vocês percebem isso. Existe assim um modismo, não sei, uma palavra que a pessoa sempre falou. Irmão, você tem promessa? Aí o irmão, tenho. Então, se você tem promessa, não vai morrer. Mas muita gente morreu, mesmo com uma promessa. Então, são modismos que as pessoas criam. E dentro da área da profecia, existem às vezes coisas que são coisas assim que todo mundo sabe que vai acontecer, e a pessoa joga como se fosse uma profecia. E a Bíblia diz aqui, nós não podemos negar, não podemos descrer, mas que elas estão passíveis de julgamento. Porque já dizia o Velho Testamento, se o profeta falar em nome de Deus, que se não se cumprisse, meu Deus do céu, era apedrejado. Mas Deus tem a misericórdia de nós, por isso que as pessoas não querem muitas vezes dar ocasião, né? Porque tem medo de errar. Mas a gente tem que buscar os melhores dons e ser usado por Deus para edificar as pessoas, para consolar as pessoas. Irmãos, uma outra coisa, tem uma parte da Bíblia que Paulo diz que ele preferia não falar, como eu falei, 5 palavras inteligíveis do que falar muitas palavras em línguas. Todavia, no seu recôndito da sua intimidade, né, o apóstolo chega a dizer, no versículo 19, ele diz assim, ó, todavia, eu antes quero falar na igreja, eu li, né, esse versículo, mas é uma parte que ele vai dizer assim, na sua vida com Deus, ele falava muito mais línguas do que os outros. Então Paulo, ele não descartava a utilização na sua vida de piedade, nas suas orações, na sua adoração, ele usava com vontade a expressão do dom de variedade de línguas. Glória a Deus, né, irmãos? É o versículo 18, antes do 19. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que todos vós. Quer dizer, no seu contato com Deus ali, Paulo desenvolvia, né, aquela arte, né, como eu falei na semana passada, Jesus acordava de madrugada, e ele tinha um momento com Deus, e certamente Paulo, ele deixou essa lição para nós no momento da nossa oração, nós nos aplicarmos. Tem irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, só falou uma palavrazinha, depois eles... Tem irmãos que não gostam de falar no púlpito, né? Tudo bem, o irmão tem os seus direitos. Mas tem uns que não falam mais, nem no público, nem no privado. Então é preciso a gente ir para o privado ali, e às vezes é verdade que nós investimos, às vezes pouco tempo, e é preciso
É igual aquelas madeira verde, é? A madeira está verde, é difícil pegar fogo, né? Rapaz, tem que botar muito óleo, né? Óleozinho, botar fogo assim, para tocar fogo na madeira. Porque para a madeira acender, meu amigo, tem muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós dobramos o joelho e não sentimos mais nada, não sentimos mais aquele calor, aquela graça. Para falar em língua, pelo amor de Deus, já passou, foi de muito longe. Mas é preciso restaurar essa prática e usar corretamente para a nossa edificação. Isso vai ser valioso para nós, a utilização desses dons. Glória a Deus. Então, irmãos, a utilidade das línguas no culto e da própria profecia. Eu quero que vocês leiam, tem poucos minutos aqui, o versículo 23. Mas, se toda a igreja se congregar, ele está falando do momento em que a igreja está todo mundo junto, se congregando, né? Hoje aqui tem pouca gente, né? Os irmãos ainda estão... aqui tem menos de 25%, tem nem 10%. É verdade. Vamos orar para que os 25% sejam preenchidos, né? Pelo menos isso, né? Mas vamos ler, né? Mas... Jesus tem misericórdia. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, está mais difícil, né? Mas esse congregar aqui pode ser 10 pessoas, 2 ou 3 pessoas, mas é mais a nível de congregar mesmo muita gente, né? No lugar, todos falam, de repente todo mundo começa a falar em línguas. E aí, irmão, línguas estranhas. Aí vão entrar em doutos, pessoas não crentes. Não dirão, esse povo aí está tudo doido. Esse povo aqui está meio... Aí o irmão pode dizer, irmão, Jesus está operando aqui, mas é coisa de louco, né? Como eles disseram isso lá, é um sinal para os descrentes. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, os segredos do seu coração, irmão, isso aqui é interessante, viu? Os segredos do coração sendo manifestos. Há muitos segredos encobertos. As pessoas se revestem de um cargo eclesiástico, se revestem de uma piedade, mas existem segredos no coração que, por exemplo, pode ser tanto do segredo do pecado, né? Pessoas escondendo algo errado, como também o segredo que Nicodemos, não é o nome daquele apóstolo, Natanael, né? Jesus ali mostrou um segredo que ele tinha lá. Eu te vi quando tu estava debaixo daquela figueira, algo particular entre ele e Deus, e ele abriu o coração. Então, os segredos são manifestos e lançados sobre o seu rosto. Ele adorará a Deus, ele se converterá a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre nós, porque Deus falou para aquela pessoa. Isso aqui é importante, irmãos, as pessoas se converter através de uma mensagem profética, aonde Deus mostra. Tem gente assim, que ele vai na igreja e diz, irmão, fica até brigando, aquele irmão está, eu sei que, não vou contar isso aqui, porque tem gente que investiga, né? Na verdade investiga, mas o errado existe, mas isso não quer dizer que não vai deixar de existir o certo. Então os segredos dos homens serão revelados. Está falando aqui de profecias, de mensagens, edificação, consolação, mensagens que impactará o coração do pecador. Essa é uma correta utilização dos dons, porque se todo mundo falar em mistério, o pecador vai ficar assim, que é isso mesmo? Mas veja aí, né, que o Senhor nos dá orientação através dessa mensagem paulina, para nós nos dedicarmos de forma correta a utilizarmos os dons de línguas e profecias. Glória a Deus. Então, meus irmãos em Cristo, já falei sobre o julgamento das profecias, né, no versículo 29.
E a correta utilização das línguas e interpretação vai ser a partir do versículo 27, né? 26. Que farei, pois, irmãos? O 14 de Coríntios 26. Que farei, pois, irmãos? O que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão utilizar os dons de elocução? Quando você estiver tudo junto, cada um, aí uma pessoa tem um hino, um irmão canta um hino. O salmo é um hino. Um irmão tem uma palavra de doutrinária. Outro irmão tem uma mensagem revelação. Já outro fala em línguas. Já tem a pessoa que... Isso aqui é forte, viu, irmão? De forma que o culto desse aqui, cada um utiliza-se do que Deus lhe deu. E as pessoas, porque, irmãos, às vezes um hino traz uma edificação muito grande, um testemunho. É um irmão, às vezes a pessoa conta até a sua forma de como ele venceu aquela batalha, e aquilo vai servir de estímulo para outros. Sabia disso? É por isso que é importante você estar congregando, você estar junto, você estar adquirindo experiência com outros, para você ver a realidade das pessoas e que a sua realidade também pode ser mudada. Mas vocês estão entendendo? Eles estão tudo junto, um canta um hino, o outro tem outra palavra, mas tudo tem que ser feito para edificação. O completo é a profecia, né? As línguas é a edificação individual, e a edificação da congregação é a profecia ou a língua com a interpretação. Isso aqui é importante, viu, irmãos? Então, essa é a correta utilização das línguas e interpretação. Aí no versículo 27, se alguém falar em línguas estranha, a pessoa pode falar, mas faça isso com 2 ou 3, quanto muito, ou por sua vez, e haja intérprete, né? Mas se não houver intérprete, você se contém ali mais, se cala mais, porque se você ficar só falando em língua, falando em língua, e não tem ninguém que interprete, você vai falar para quem? A gente sabe que tem irmãos que às vezes, né, toma o tempo todinho, e ninguém entendeu nada, então não vale a pena, né? Então ele está dizendo aqui, ó, se houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Falar consigo mesmo. Glória a Deus. Isso aqui também edifica-se a si mesmo, como eu falei. Então, essa correta utilização dos dons em línguas, profecia, e o versículo 29 em diante, ele fala da correta utilização da profecia. Falei das línguas e da interpretação. O versículo de número 29... fale 2 ou 3 profetas, os outros os julguem, como eu li, né? Porque daqui a pouco a bagunça é generalizada, né? E Deus disse que tudo tem que ser feito com, como é que diz a Bíblia? Com ordem e decência. Porque acontece que de repente, irmãos, é um verdadeiro... E Paulo está dando aqui uma ideia, né? Os profetas esperem uns pelos outros, todos podem profetizar uns pelos outros, para que aprendam, todos sejam consolados. Ainda diz uma exortação no versículo 20 e 32. O que ele diz no 32? Que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então ele se controla ali. Então, nós não estamos... Esses ensinamentos paulinos não são em doutrina para deixar uma igreja fria, não. Ele está falando de forma ordeira, né? No final ele conclui que se alguém cuida ser profeta, versículo 37, uma pessoa que se considera espiritual, reconheça as mesmas coisas que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar em línguas, certo? Mas faça-se tudo
decentemente e com ordem. Isso não estava acontecendo naquela igreja, como de fato em muitos, às vezes não, as pessoas entram no culto e o culto é uma verdadeira, não, mas é em nome da espiritualidade, mas a espiritualidade ela tem que ter uma noção, não pode gerar essa bagunça. Então, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades bíblicas, né, sobre a correta utilização dos dons. Glória a Deus. E nós possamos dar lugar. Amém? Nós vamos concluir daqui a pouco, né? Mas eu quero